É importante a gente situar um pouquinho na realidade, dar uma ancorada para as pessoas. Quem são esses eles que querem deturpar o imaginário? Quem é esse grupo? A gente fala assim, eles querem acabar com a nossa imaginação, eles querem deturpar o ensino das... Quem são eles? Aquele genérico abstrato. Exato. Né? Ou o grande inimigo. Quem é esse inimigo, não é? Ó, eu vou falar de uma força que a gente que o Chesterton identificou como um dos pilares da modernidade, e aí é fácil identificar todo mundo que está nessa toada, que é o materialismo. Que é a ideia de que existe apenas matéria e movimento, que nós estamos aqui, seres humanos autônomos. Isso significa que não tem espírito, não tem alma, não tem sobrenatural. Não tem nada. Quando você mata a transcendência, você diz que o homem é Deus. A verdade é essa. Você matou a transcendência, você está divinizando o homem. E que não existe nada além disso. Nada além disso. E tudo mais, quer dizer, quando a gente fala aqui de virtudes, né? Os meus amigos, meus ex-colegas de sociologia, eles riem disso, né? Porque a virtude, cara... Pleno 2022, falando em virtude, em exemplos heróicos e tal, vira uma conversa que eles não conseguem alcançar mesmo. Assim, não é só malícia, eles realmente não conseguem alcançar as coisas que a gente fala, porque o materialismo tomou conta da modernidade. Ao mesmo tempo, quando você vai para ambientes corporativos, isso é muito interessante porque é um outro lado que eu tenho profissional também, de estar dentro de corporação, trabalhando em tecnologia. Com as novas metodologias de trabalho hoje em dia, você tem um apelo pela virtude, uma busca pela virtude, da onde você está falando onde você fala sobre conceitos básicos mesmo. Para o cara conseguir trabalhar, ele tem que ser virtuoso. Sim. Né? Você tem sistemas de trabalho onde o cara precisa ser, ou ele precisa ser checado o tempo inteiro, né? Ou ele tem que naturalmente trazer um comportamento virtuoso. Né? Então se fala muito de transparência. Transparência, no fundo, é você ser honesto e sincero. Sinceridade. Né? Isso é virtude pura. É aquilo que a gente estava né? falando das virtudes que estão enlouquecidas. Né? É exatamente isso. Então é antagônico isso no comportamento. E eles reduzem, só para completar, que eles reduzem isso, você enxerga melhor do que nós aqui, tá no mundo corporativo, eles reduzem isso a uma ferramenta para você usar para chegar a um resultado. Ou você vai ser treinado para, né? Faça um curso de 5 aulas aqui e saia super honesto. Eu acho que um contraponto nisso também, aí é o meu mundo da psicologia, né? Falando em psicologia, eu vou só colocar uma coisa na mesa. Eu tive uma professora de psicologia que uma vez, diante da classe, pediu que levantasse a mão quem ainda acreditava em alma. Olha aí. Assim, tem alguém aqui na sala, uma turma com mais de 50 alunos. Né? Tem alguém aqui que ainda acredita que existe alma? Eu levantei a mão e ela falou assim, que legal, interessante. Você vira uma figura exótica. Não, né? era uma coisa assim, quem é você, extravagante, né? Ela não Acreditar quis em alma, prosseguir, era uma professora mais de idade, ela tinha um nível de educação e ela não quis transformar aquilo em nenhum tipo de humilhação nem nada, mas ela não conseguiu esconder o espanto dela em que um dos alunos ainda acreditasse em alma. Mas eu te cortei e falei... Esse exemplo é perfeito, né? Do outro lado tem os relativistas, né? Porque se o mundo é só matéria, a gente vai chegar numa conclusão óbvia aqui. Então, se não existe transcendência, não existe a moralidade cristã, tão temida moralidade cristã, que sufoca a gente, reprime, enfim. Então, a gente pode decidir o que é certo e o que é errado. Isso é só um combinado social. Combinando direitinho, todo mundo deixa de lado o cristianismo. E aí, assim, uma das questões que eu vejo na minha área é o relativismo, né? Então, na psicologia, é um negócio absurdo, ou seja... Só que o relativismo ele leva para um fenômeno muito interessante, que é quase que uma ditadura de certas ideias. Então assim, não, pera lá, não podemos ter uma ideia preferível, então todas têm que ter o mesmo poder. Só que a minha vale mais. Aquela que já ficou no trono, aquela que já ficou no trono muito tempo, ela é um perigo. Errada. Porque ela vai oprimir o resto. Ela já oprimiu durante anos, não é o cristianismo, né? Hoje em dia eu tenho escutado muito um discurso das pessoas assim, ainda mais na minha área, né? Olha, tem coisa que precisa ser mudada. Tem coisa antiga que é boa, é legal, é bacana. Só que tem que mudar. Porque lá atrás
eles ainda não tinham chegado nas elucidações que nós contemporâneos chegamos. É, a ciência. A ciência vai... Nós somos os hoje somos iluminados. evoluídos. Iluminados, é. Hoje nós somos iluminados. A ciência vai chegar num ponto em que ela vai explicar isso que eu tô te prometendo agora. Então confia no pai aqui, que vai dar certo. Entendeu? E aí o que acontece é exatamente isso. Você começa a ter novas teorias em que essas teorias elas não podem ser negadas. Mas daí você não consegue viver. Né? É que no fim Você das tira contas... o valor moral, né? Você tira o julgamento Exatamente. moral. Né? O que eu vejo, que é uma realidade paradoxal, mas é a verdade, as pessoas que não têm acesso a isso não vão entender, mas quanto mais você se afasta da transcendência, tudo na sua vida vira ficção. Então, quanto mais você está Repete essa frase? Quanto mais você se afasta da transcendência, tudo na sua vida vira ficção. O amor vira ficção, a virtude vira ficção, a amizade vira ficção. Tudo que você vai buscar na sua vida... No sentido de teatro. Teatro e no sentido também de você esvaziar o real significado daquilo. Por exemplo, generosidade. No mundo moderno, a generosidade é isso, uma virtude enlouquecida. Você tem hordas de pessoas que estão pregando a generosidade, mas é uma generosidade que vem via Estado, com impostos para taxar os ricos. Então, tudo, quer dizer, todo mundo é generoso, mas dentro de uma agenda Que ideológica. o Estado seja generoso e a generosidade às vezes se confunde com tolerância. Dar a esmola para um pobre é uma certa forma, não é o jeito certo. A caridade pessoal não é o jeito certo. O jeito certo é você votar em políticos e eles, por meio da máquina do governo, eles vão ajudar. Isso, de certa forma, é até você, às vezes, criar uma humilhação, criar um constrangimento para a pessoa. Sendo que daí você perde a caridade pessoal, você perde que é uma virtude possibilidade de pessoal, ajudar. né? Não é uma coisa que você pode institucionalizar e fazer assim, vamos fazer da generosidade uma política pública de Estado. E é isso que eles estão fazendo.